Olá, muito boa noite a você ligado no canal AgroPlus. Começa mais um Agrodebate, o programa que debate o agronegócio. No programa de hoje, dois assuntos que estão em alta e que nós já começamos a debater, um deles inclusive aqui. Hoje a gente vai aprofundar mais esse assunto, que é a produção de bioinsumos on-farm, ou a nova lei aí de produção de bioinsumos que está em discussão. A gente já falou por aqui que a partir de 2025 o produtor rural pode se tornar ilegal se produzir bioinsumos dentro da sua propriedade. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse debate, já que mais de 50 entidades estão envolvidas aí em aprovar essa legislação em prol do bioinsumo, e uma das entidades que está representando bastante o agronegócio, o produtor de soja no Brasil, é a ProSoja. Então, um dos nossos convidados de hoje é representante da ProSoja, daqui a pouco a gente fala com ele. A gente vai falar também, que inclusive envolve esse nosso convidado de hoje, o custo dos benefícios no Brasil para a produção de neonicotinoides no campo, né? Já que os custos de produção no Brasil são 3 vezes superior aos de outros países. E isso quem falou não fui eu, é o nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre esse debate envolvendo neonicotinoides, o que isso pode representar para o agro brasileiro. Então eu faço convite para você. Vamos debater o agronegócio? Começamos falando de bioinsumos, já que tem representantes de entidades aí do agronegócio lá em Brasília discutindo esse assunto. Daiane Kirnev, minha amiga, chega aqui para conversar conosco. Vamos falar sobre esse assunto que nós já discutimos aqui. Voltamos a debater sobre esse assunto, já que preocupa o produtor. A partir de 2025 pode se tornar ilegal e se não dependesse, né, dessa força-tarefa de entidades brasileiras em prol da aprovação dessa pauta, o produtor rural, a partir de 2025, pode se tornar ilegal. Então, vamos continuar falando sobre isso, né? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Gilson. Boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigada pela audiência de vocês. Gilson, falando sobre bioinsumo, um assunto em alta e em alta urgência também, né? Essa discussão, porque o nosso decreto, como a gente sabe, finaliza agora a autorização da produção on-farm, que é dentro da fazenda, a possibilidade de fazer o próprio bioinsumo dentro da fazenda. Como a gente sabe, muitos produtores já têm essa produção própria, e agora, se não for regulamentada a tempo, em 2025, ela não poderá ser realizada. Tá certo, é por isso que hoje a gente conversa com uma pessoa de gabarito. Ele é biólogo, ele é mestre em fitopatologia e conversa conosco representando a ProSoja Brasil. Ele é consultor técnico da ProSoja Brasil. Chega para agregar nesse debate Leonardo Minaré. Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite inicialmente. Eu já começo fazendo uma pergunta para que nós que não entendemos muito do assunto, nós que somos a porteira para fora, a gente possa entender um pouco melhor, e o telespectador que nos assiste entenda um pouco melhor, né? O que são esses bioinsumos e como que a não aprovação, né, desse texto aí nesse ano de 2024, nos 45 do segundo tempo aí, né, sendo lutado por mais de 50 entidades, a aprovação dos bioinsumos no Brasil, como que isso pode impactar o negócio do mercado do agronegócio brasileiro? Boa noite. Boa noite, Gilson. Boa noite, Daiane. Obrigado pelo convite, né? A ProSoja é sempre parceira, sempre à disposição do telespectador e do produtor rural, né? Nós somos produtores e sempre tratar com transparência e com melhor qualidade. A questão do bioinsumos e de uma possível ilegalidade se dá com a sanção da lei de pesticida, a 14785. Porque o artigo 3º dela, ela coloca que para produzir, usar, importar, comercializar, todos aqueles núcleos, né, verbais da lei de agrotóxico, coloca lá que todos esses produtos, para serem usados, tem que ter registro, conforme disposto as definições do artigo 2º, registrado ou autorizado pelo órgão competente. Tá.
Se for no artigo 2º, você vai ver duas definições: produtos para agricultura orgânica e produção para uso próprio. Então, como está definido, e lá nas definições, o produto para uso próprio é um agrotóxico produzido pela pessoa física ou jurídica para uso próprio na sua propriedade rural. Então, é um agrotóxico produzido na propriedade rural. Se o artigo 3º fala que todas as definições têm que ser para produzir e usar, você tem que registrar ou autorizar, logo, se você não tiver o registro dessa produção on-farm ou essa autorização, você corre um crime, você passa a ser ilegal. É daí que veio o entendimento de uma ilegalidade e a legislação deu o prazo de 360 dias para entrar em regulamentação, era para ser regulamentado os dispositivos dela. Então, agora em dezembro, ela tem que entrar em vigor, ela está em vigor, a lei, né? A sanção dela deu vigência a ela. Só que a regulamentação vai ser concluída agora. E com a regulamentação, todo mundo passaria a ficar numa ilegalidade. Daí que teve a urgência de aprovar o PL dos bioinsumos. Porque o substitutivo que foi montado, né, por mais de 50 entidades, a gente altera dispositivos na 14785, tirando essas definições. Então, some do mundo legal, da lei 14785, essa parte dos biológicos, e fica tudo numa única lei. Aí daí você tira essa ilegalidade que iria acontecer. É assim que foi montada a estratégia. Como você já bem falou, né, o projeto de lei, né, que hoje deve ser votado, a gente está aguardando aqui às 16 horas de Brasília, né, será votado, né, o texto. Havendo a votação concluindo aqui na Câmara, vai para o Senado, e no Senado deve, no máximo 1 ou 2 semanas, terminar. Então, talvez até o final deste mês agora de dezembro, a gente possa já ter uma lei sancionada. E aí essa lei, como ela anula os dispositivos da outra lei, tiraria essa ilegalidade do produtor. E aí, sobre o projeto de lei. Você tinha 2 projetos tramitando no Congresso Nacional. Um, que era o projeto 3668, no Senado Federal, de autoria do senador Jacques Wagner, e o outro, um projeto de lei, o PL 658, ambos de 2021. O 658 é da Câmara dos Deputados, o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. O 658 tratava apenas da produção on-farm. Já o 3668, ele tratava alguma parte de incentivos à indústria, incentivos à pesquisa e registros. E lá no 3668, ele um pouco dificultava, quase que proibia a produção on-farm. Um texto mais envolvido pela indústria, né, no Senado. E o da Câmara foi só pensando no on-farm. Como ficou essa dificuldade entre os 2 textos, essas entidades foram se juntando, né, trabalhando em conjunto com agentes do governo, e foi criando um outro marco regulatório, uma outra estrutura legal. Tem a parte do on-farm? Tem a parte da indústria? Tem. Mas tem parte... Ela ampliou porque os 2 projetos só pensavam na agricultura. E você tem os setores da pesca, floresta plantadas, que é o sistema aquícola, o pessoal de produção de energia, turbinas, tem muito problema com algas, com mexilhões. Então você tem muito insumo biológico que você pode utilizar nisso, nesses sistemas aquícolas. Só que isso não tem como ter registro, porque ele não entra com agrotóxico, não sabe aonde entra. Então você tem as caixinhas aonde encaixar um produto, com os marcos legais que foram construídos até então. E aí esse marco legal que está sendo criado biológico é uma coisa nova. Você está tirando de todas as caixas. Você tem na lei de agrotóxicos, tratava químico, físico e biológico. A lei de fertilizante, embora o fertilizante inicialmente é um minério, você tinha uma legislação pensando nisso, depois surgiram os biofertilizantes, os estimulantes, e foram encaixando na caixa da legislação de fertilizantes esses produtos biológicos, esses insumos biológicos. O mesmo da veterinária, você tem os produtos médicos veterinários. E começou a surgir os biológicos, probióticos, tudo isso. Então foi encaixando. Tudo foi sendo adaptado a partir das leis de químicas para ter os biológicos. E aí esses setores econômicos das entidades agropecuárias, né, de produtores, de indústria, agroindústria, todo mundo, juntou e criou um outro marco temporal, um outro marco legal, puxando esses biológicos, tirando de tudo. E aí essa foi uma grande dificuldade, que você tem sistemas de registro para produtos médicos veterinários que é totalmente diferente de um produto agrotóxico, é totalmente diferente de um fertilizante, de um inoculante. Então, como você pegar diferentes regramentos jurídicos e estruturas de registro, de fiscalização, trazer tudo para um único
marco e tratar todo mundo numa única fila, num único sistema. Essa foi a grande dificuldade que essas 50 entidades de diferentes setores, da pesca, pecuária, agricultura, trabalharam em conjunto para tentar construir esse marco, né, que foi desenvolvido aí há 200 mãos, né? Daiane, sua vez. Leonardo, nós falávamos antes sobre todas essas entidades, né, fazerem parte de um projeto. E eu imagino o tamanho do desafio de vocês unirem a agricultura com a pecuária, porque muitas vezes as visões são bem diferentes. Como que vocês fizeram para reunir 52, são 52 entidades, né? 52 entidades e conseguir formatar um texto de forma tão rápida e que fosse tão eficaz, né? Porque o texto, pelo jeito, ficou muito completo. E também hoje vai para votação e a gente sabe também da pressão que é da indústria, porque hoje o bioinsumo pela indústria ele tem um preço muito alto, né? E ele vai trazer diversos benefícios para os agricultores que conseguem fazê-lo. E nesse texto que você mencionou agora, esse novo texto, ele também tem a possibilidade de fazer sem o registro, ou o produtor que quiser fazer o seu próprio bioinsumo, ele vai precisar de registro, quais os cuidados que ele vai ter que ter e precisar para fazer o seu bioinsumo. Tá, a primeira parte de compatibilizar. O que a gente teve que negociar e trazer diferentes setores para uma mesma causa, um objetivo comum, assim, você pega alguns casos, algumas bactérias. Na pecuária, ela pode se coloca na ração e ela é um probiótico, aumenta o desempenho da carcaça do animal. Só que essa mesma bactéria, ela pode ter uma função como nematicida na agricultura. Então, uma empresa teria que ter dois tipos de registro, dentro da indústria, como médico veterinário, como um probiótico para alimentação, e um outro registro como um agrotóxico. Aí, depois, chega no mercado, são dois produtos, o mesmo princípio ativo, só que registros diferentes, comercializações diferentes. E corre o risco de, eu posso ir lá comprar o probiótico e usar na minha lavoura para controle de nematóide. Então, estaria, sei lá, é igual você tem um agrotóxico que o princípio ativo dele seja hipoclorito de sódio, né? Hipoclorito de sódio é a água sanitária. Então, você teria essas dificuldades que o biológico pode ter, que ele tem uma coisa chamada multifunção. O mesmo organismo pode ter uma função de fertilizante, ou uma função de controle, ou uma função de estimulante, ou um probiótico. Então, ele tem dezenas de funções de acordo com o sistema. Então, como o objetivo era único, como a gente regulamenta e faz um regramento para isso? Aí conseguimos juntar diferentes setores no mesmo objetivo. Aí, para a produção on-farm, a previsão que tem eu vou montar uma biofábrica na minha fazenda. Então, eu vou fazer um cadastro. É igual a mesma regra, parecido, pensando assim, com a semente salva. Eu vou fazer semente salva. Eu vou reservar uma parte da minha propriedade, uma área, para salvar semente. Então, eu preencho um anexo. Antes era o anexo 33, agora é o anexo 19. Eu preencho e informo. A área X, tantos hectares, vou salvar, cultivar A. E 100 quilos, 200 quilos. Eu preencho, não paga, você não tem custo, não tem nada. É uma informação que você manda para o Estado falando, eu vou fazer isso. Os mesmos moldes será para a produção on-farm. Você vai entrar num sistema e vai falar, a minha propriedade, eu tenho uma biofábrica, eu vou produzir o fungo A, a bactéria B, o isolado X, de onde eu obeti, se veio da Embrapa, veio de uma universidade. Aí, no projeto de lei, a indústria vai poder registrar dois tipos de produto. Ou ela registra o produto formulado, que é o produto de prateleira, você compra, coloca na água e aplica, ou ela pode vender só o inóculo para a produção on-farm. Então, o produtor, quando for cadastrar a biofábrica dele, eu vou usar o inóculo da empresa X, que eu comprei. E aí essa empresa já registrou aquele inóculo. Né? Ou peguei da Embrapa, de uma universidade. Então, ele informa e vai falar, vou produzir 100 litros, 1.000 litros, 2.000. É informativo. Até é bom para a gente ter isso como entidades, quais as bactérias, quais os isolados que estão sendo mais multiplicados pelos produtores, a eficácia,
você ter, o Estado precisa, e eu como entidade, como a ProSoja gostaria de saber, com a CNA, igual semente de salvo, quais são as cultivares mais usadas pelos produtores, essas informações é bom se ter. É gratuito, não paga, é um cadastro, o cara vai fazer igual ele cadastra o campo de semente dele e vai cadastrar a biofábrica dele. Ele vai poder adquirir dessas duas formas, ou uma instituição, um banco de germoplasma, uma Embrapa, uma instituição de pesquisa, o que for, uma fundação, ou comprar o inóculo já registrado por uma empresa. E Leonardo, eu tem tenho uma uma dúvida. terceira forma, que é obtido direto da natureza. Isso, quem mais faz isso é o pessoal pequeno, o pessoal do orgânico, faz a técnica do bocache, que ele pega solo do barranco, eles chamam de fonte de vida. Não sabe o que ele pega, né? Eles pegam uma quantidade de solo, que tem micro-organismos, e multiplica isso de uma forma mais simples, que é um adubo ali, né? Que é o bocache. Agora, Leonardo, quando a gente faz uma análise assim, que a gente já sabe que, inclusive, isso aí já está tramitando, né? A única entidade que não assinou o texto foi a CropLife Brasil. Aí me leva a pensar o quê? Uma manobra, né, de conseguir mais dinheiro para eles. Então, o que é que qual a análise que eu fiz? Quem é que seria prejudicado com essa produção on-farm? Porque eu entendo que tudo tem que estar legislado, tudo tem que estar escrito para que a gente não faça nada fora da lei, mas o produtor rural ele não tem interesse de trazer algo para dentro da propriedade dele que vai prejudicar a produção dele. Então, quem é que seria o maior prejudicado com a aprovação desse PL aí? E como que isso vai afetar o negócio, né, para toda a indústria aí? Tá. A questão que envolve a CropLife, assim, a gente não pode nunca generalizar e falar é o setor de indústria de defensivos. Não, porque você tem entidades como o Sindiveg, como a AENDA e a Unifito, que também são empresas, né, que representam empresas que produzem agrotóxicos químicos, que estão no texto, assinam e estão com a gente desde o início da construção desse marco. A questão que envolve a CropLife é porque você tem dentro da CropLife diferentes tipos de empresas, com pesos e medidas, e não sei como é que funciona o regramento lá interno deles. E como entidade, eles nunca quiseram, porque eles não querem. Algumas empresas lá, não sei se a maioria, não tem essa informação, mas igual a Corteva é uma empresa que trabalhou desde o início na construção desse substitutivo com a gente. Então você teve empresas que participaram, a Syngenta, através de outras empresas, tiveram participação no texto, né? Outras entidades, a Syngenta está na Absolo, em outras entidades que estavam construindo o texto. A Bayer também, a BASF. Então você tem diferentes pesos. Então não posso falar por que a CropLife, quais empresas lá dentro que não quiseram. Mas o que tem igual teve algumas empresas da CropLife que saíram e montaram uma associação chamada Abimbio, que envolve algumas empresas que produzem, vendem, comercializam insumos biológicos. Talvez seja porque se você consegue fazer um sistema rígido, um sistema burocrático, empresas que têm o maior capital consigam se manter e você consiga bloquear o acesso de outras empresas. Há um tempo atrás eu vi não lembro agora qual era a entidade de pesquisa, a Nike, acho que foi, não lembro, apresentou, acho que tem hoje no Brasil, em torno de 250, quase 300 empresas de biológicos atuando. E é um mercado que cresce. São empresas locais, o cara tem ali no município, tem meia dúzia de clientes, ele só atende aquele local. Então, talvez algumas empresas, né, igual essas empresas da Abimbio, eu sei disso, eles não querem que tenha esse mercado, eles querem manter no lobby deles, no nicho deles, e querem que a dificuldade, tanto na produção on-farm, quanto nessas pequenas empresas que surgem todos os dias do país. Então, a gente está falando de mercado, de concentração de mercado. Então, eu acho que muita coisa que a CropLife foi contra é por causa de alguns associados deles que querem preservar o seu mercado e manter o seu monopólio. Enquanto o Sindiveg, a Enda, o Unifito, já pensaram, não, tem que deixar o mercado aberto e quem for bom fica, quem não for vai sair. Aí é qualidade, é concorrência. Não é à toa que essas três entidades têm muita empresa de genéricos dentro e atuam na defesa da liberdade de mais empresa no país, maior oferta, que a concorrência é a melhor forma que você tem para reduzir custo, para valorizar o sistema. Maravilha. Daiane?
Leonardo, hoje quando a gente fala em bioinsumos, a gente também remete muito à sustentabilidade, né? E a gente acredita que o bioinsumo, ele tem uma prática muito mais sustentável e também não sei se vocês têm algum estudo referente a isso, do impacto econômico que isso pode gerar, benéfico, né? Porque hoje, como a gente sabe, os bioinsumos ainda são muito caros para a gente incluir eles na produção agrícola quando é comprado de uma indústria. Porém, a gente sabe também que on-farm ele tem um benefício muito grande também para o meio ambiente. Eu gostaria que você relatasse se vocês têm estudos e comparações dessa projeção econômica também. Tem bom, primeiro, na questão do produto comercial biológico. Quanto mais empresas você tiver nesse sistema, né, vamos pensar, sistema comercial, essa maior concorrência, obrigatoriamente você vai ter uma redução dos preços. Você percebe isso no mercado genérico. Quando uma molécula cai a patente, começam a entrar empresas, né, com o produto genérico, em média 30%, 40% do preço despenca. Isso já é uma rotina, já se conhece isso nas moléculas químicas, né, nos produtos químicos. Então vai ser o mesmo sistema no biológico. A partir do momento que você tiver mais empresas entrando com produtos registrados, né, com qualidade no mercado, você vai ter uma pressão em preço e o preço vai despencar desses produtos. Aí um outro benefício que entra. A partir do momento que o produtor começa a inserir mais biológicos, mais insumos biológicos dentro do seu sistema produtivo, dentro da tua lavoura, seja produzindo on-farm ou seja adquirindo comercial, ele começa a ter uma substituição dos produtos químicos, ou uma redução. Eu produzo aqui no Goiás. No Goiás, o meu problema sério era o mofo branco. Então, desde 99, 2000, a gente começou lá na fazenda a produzir tricoderma. É um fungo para mofo branco. A gente tem um isolado muito bom lá, foi da Embrapa, né? A gente tem uma parceria com a Embrapa. E com isso a gente controla também fusário no solo. Né? A gente faz soja, planta soja, milho, grão de feijão, né? E a gente tinha sempre muito problema com mofo branco e fusário. Então, a partir do momento que começou a usar tricoderma, eu comecei a reduzir a compra de produtos químicos para esses alvos biológicos, para esses patógenos. Então, hoje eu quase não uso mais químico para esses alvos, né, para esses patógenos, visto eu uso tricoderma. O mesmo com bactéria, a gente tem a biofábrica lá, outras bactérias, outros fungos, isária, e com isso eu tenho reduzido o uso do químico. Então, essas são duas formas. Você ganha usando o biológico, então eu tenho uma redução no número de fretes que chega na propriedade, eu tenho uma redução do meu custo de produção com os produtos que eu preciso comprar, visto usando biológicos, seja ele comprado comercial ou a produção on-farm. O que vai definir se você quer ir para o on-farm ou adquirir o produto comercial vai ser preço. A mesma coisa da semente salva. O produtor que opta por salvar semente é porque ele quer equalizar preço com semente. Tem produtor que prefere não salvar semente, prefere comprar 100% semente certificada. Então, você não pode proibir o produtor de salvar semente. Esse direito você não pode. É a mesma coisa para o insumo biológico. A partir do momento que tiver um marco legal, tiver mais empresas, tiver concorrência e o preço cair, o produtor que vai decidir, será que eu quero montar uma estrutura e produzir o on-farm ou eu vou preferir adquirir do mercado? É questão de negócio. Você vai ver seu custo, você vai fazer tua conta na propriedade e ver, vale a pena ter essa estrutura ou só adquirir do produto certificado, registrado? Aí é cada um. Você vai ver a opção que tem, o que você tem na tua região, se vale a pena. E aí cada produtor, a opção é do produtor no final. Leonardo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, já que você está muito envolvido aí, né, nessa frente aí que busca a aprovação dos bioinsumos aqui no Brasil, qual é a sua expectativa, no final das contas, de aprovar ou não aprovar essa legislação em prol dos bioinsumos? Mas a tua resposta eu quero daqui a pouquinho. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Segura aí, a gente toma uma água e volta já. O Agrodebate está de volta. Hoje debatemos até agora já sobre bioinsumos, continuamos o debate, daqui a pouquinho a gente muda de assunto.
Já chamo aí Daiane Kirnev, especialista em agronegócio, e hoje o nosso convidado, Leonardo Minaré, que é consultor técnico da ProSoja Brasil. Desde já, muito obrigado mais uma vez. Leonardo, vamos lá. No bloco anterior eu fiz uma pergunta. Qual é a expectativa para a votação desse projeto? Passa ou não passa? Passa. Vai passar porque o governo tem interesse. Quando ele percebeu que o produtor, a partir de dezembro, pode cair numa ilegalidade, inclusive o produtor do orgânico, sistema orgânico de produção, e pela nova lei, se você produzir ou utilizar produtos agrotóxicos ilegais, né, que seria sem registro, né, no caso, você pode ser penalizado de 3 a 9 anos de reclusão. Então, o risco de colocar produtor, que seja soja ou do sistema orgânico ou agroecologia, numa ilegalidade, trouxe um alerta vermelho para o governo. Então, o acordo que se foi construído no Congresso, junto ao governo, com os ministérios, né? O Ministério MDL, o Paulo Teixeira participou muito disso para acabar com resolver essa questão logo, né? A discussão fica na Câmara, aprovou na Câmara, corre para o Senado de 1 a 2 semanas ali, só por causa de regimento, tem que ter sessão tal, sei lá, alguma coisa assim, vota. E no outro dia vai para a sanção. Porque o governo tem um sistema de urgência agora, né? Não correu risco. Então vai sair. E o texto apresentado ontem pelo deputado Sérgio Souza é um texto 99% do que as entidades foi construído. Teve alguma alteração ou outra ali, um ajuste, pequenos ajustes, e agora aguardar, né, essa aprovação pela Câmara dos Deputados. Daiane? Eu gostaria de perguntar, não sei se é o seu foco, Leonardo, mas como que funcionaria essas fábricas nas fazendas? Elas precisam ter especificações? Elas serão regulamentadas também na própria lei ou vão ter uma lei que a regulamente? Hoje o que está previsto na lei o produtor ele vai fazer o cadastramento, né? Tal como você cadastra o teu campo de semente sal. Então, vai ser um gratuito, não é oneroso. Então, minha fazenda tal, no município tal, deve ter os campos lá para serem identificados. Eu vou montar uma biofábrica, estou cadastrando e vou produzir o fungo X, Y, a bactéria A, B e os volumes. Eu quero produzir 1.000 litros, 2.000 litros, né? Então você vai informar isso, porque as próprias entidades, tanto o governo quanto as entidades querem saber, igual para semente salva. Você tem o cadastro, é o CIGEF, que é o cadastro federal lá, você tem em cada propriedade a identificação de qual é a cultivar e o volume que foi salvo de semente. Não é onerado, não é com custo algum, né? O produtor só faz essa informação, passa para o Estado saber. E aí você sabe, por município, quais são os cultivares que estão sendo mais plantadas, né? Ou pelo menos que tem mais produtores salvando essa semente. Então é um dado que você consegue depois trabalhar, você tem entendimento. E o mesmo vai ser adotado para o biológico, né? O produtor que tiver uma biofábrica, ele vai fazer essa informação, né? Vai subir essa informação para o sistema, que na fazenda ele está produzindo o fungo A isolado da Embrapa, sei lá, uma bactéria B de uma empresa X. Então ele vai fazer essa informação e qual o volume. 1.000 litros, 10.000 litros. Né? Uma coisa boa que também está no texto é que a gente pode fazer, porque montar uma estrutura é cara, de qualidade. Então pode juntar produtores vizinhos ali, né, na mesma região, uma cooperativa, uma associação, uma forma de reunião, no núcleo rural que seja, e eles construírem uma biofábrica partilhada, e essa biofábrica só pode atender aquelas pessoas que fazem parte desse grupo, porque não pode haver venda. A produção on-farm é para uso próprio, né, de uma única propriedade, ou às vezes o cara tem 3 propriedades, ele pode fazer um laboratório numa única propriedade e depois produzir para as outras 2 também. Claro, como vai ser a forma desse transporte de uma propriedade para outra, vai ser regulamentado uma norma infralegal, né? O MAPA vai editar uma norma de como, talvez uma guia para a polícia parar, né? Tiver fiscalização, que produto é esse? Não, é um biológico, eu pus na minha fazenda A e estou levando para a fazenda B. Né? Uma guia de trânsito, alguma coisa assim, tem que ser criado para ter uma documentação, né?
Tem que ter algum controle do Estado estatal, porque senão você vai ter uma fiscalização para que negócio é esse que está no teu carro. Tem que ter alguma coisa, que já não é um produto registrado. Então tem que ter algum documento para te dar esse trânsito, né? Então isso sim vai ficar tudo nos infralegais, em decreto, em portarias, né? Daiane, podemos mudar de assunto ou você tem mais perguntas ainda sobre esse assunto? Eu só gostaria de perguntar para o Leonardo se eles têm uma estimativa do preço que ficaria, né, um laboratório para produção, porque uma vez a gente ouviu falar que os tanques são caros, mas o que é mais caro é a questão do controlador, né? Não sei se eu estou correta. E quem que vai fazer o controle dessas produções? Porque a gente sabe que quando a gente está lidando com bactéria, né, pode ser que se o produtor não manipular da forma correta, ele vai estar colocando algo que vai até prejudicar a produção dele. Então, quem que vai estar fazendo esse controle? O custo de construção varia muito. Varia do tamanho da área, do tipo de organismo, se é bactéria, fungo, qual tipo de crescimento você vai usar, um meio líquido, meio sólido, misto. Então, dependendo do que você for utilizar, vai ter um custo de produção, né? Isso varia muito. A lei prevê a edição de manuais, de qual a forma de produzir um sistema, né? Então, o mapa já está, o Ministério da Agricultura já está construindo, né, esses manuais. A gente já tem ajudado com a ProSoja, enviado algumas sugestões, né, outras entidades. Eu não sei te falar como valor, pode custar 50 mil, pode custar R$ 1 milhão um laboratório, né, uma produção a biofábrica, que vai depender do qual material você vai querer produzir. A necessidade ou não de ter um responsável técnico também vai depender de acordo com a capacidade do produtor, do tipo de material a ser produzido, né, multiplicado. E claro, o produtor ele vai sempre, mesma coisa, a semente, tudo, a atividade agropecuária é uma atividade cara, é uma atividade econômica. E o produtor não vai colocar em risco o patrimônio dele. Se ele for produzir, quem for fazer isso, vai fazer da melhor forma possível. Vai fazer curso, vai se capacitar. Ninguém é louco de fazer alguma coisa e aplicar na lavoura, não ter o objetivo, o efeito desejado, não ter o controle daquela praga, ou perder, botar em risco a lavoura dele. E se ele perder, ele perdeu, porque não tem seguro rural para perda por praga. Então, o produtor não é louco de fazer besteira, nem o pecuarista, ninguém. Não tem. Esse é um medo que a indústria falou, alguns pesquisadores têm falado, vai produzir o anthrax. Pelo amor de Deus, gente, se você conseguir produzir um organismo extremamente patógeno, a espécie humana, que elimina a espécie humana em qualquer fundo de quintal, então a gente está com sério risco de sociedade, né? Ninguém é louco, não tem. Existe alguns contaminantes que podem ter no sistema de produção? Tem, mas isso se dá porque você tem micro-organismos, a gente chama de ubiquidade de micro-organismo. No ambiente que está, tirando uma UTI, que é um ambiente asséptico, em todo ambiente você tem contato com micro-organismos, é um local. Esses organismos não quer dizer que eles são patógenos ao ser humano, eles só estão no ambiente. E pode acontecer de contaminar uma amostra? Pode, mas isso não interfere na planta como não interfere para o humano. É do ambiente, né? Então, claro, você tem formas de controlar com asepsia, tem, e os manuais vão informar como você deve fazer essa asepsia, como deve fazer a limpeza do sistema, e o produtor ele não vai colocar em risco o patrimônio dele. E aí, de custo, a média, hoje um litro produzido na fazenda, varia de R$ 4 a R$ 6 um litro um produto, um biológico produzido na fazenda com qualidade. Vamos dando sequência aqui, podemos mudar de assunto? Tem um outro assunto muito interessante aqui, né, Leonardo, que inclusive você fez parte de uma reunião que aconteceu, né, uma reunião que foi organizada aí pela deputada Coronel Fernanda, do PL do Estado de Mato Grosso, e que faz parte da Frente Parlamentar Agropecuária. Essa reunião ela promoveu, né, essa audiência, né, foi uma audiência pública, né, na Comissão de Agricultura da Câmara, para debater o uso de neonicotinoides, que são defensivos estratégicos para culturas de soja, milho e algodão. Segundo o site AgroLink, esses produtos eles são eficazes contra pragas, mas geram preocupações ambientais.
Na sua fala durante a reunião, que você esteve nessa reunião aí, você mencionou que o produtor brasileiro, ele paga 3 vezes mais, né, do que o restante aí, em relação à sua produção. Deixa eu achar aqui, só para eu falar e repetir a tua fala aqui, ó. Você destacou na reunião associada do plantio direto. Apesar do Brasil liderar globalmente, você alertou sobre os altos custos, que chegam a ser 3 vezes superiores ao de outros países da América Latina devido à baixa concorrência. Como explicar isso tudo? Tá, essa audiência pública dos neonicotinoides, você tem 3 grandes grupos, que são o imidacloprid, a clotianidina e o tiametoxan. Essa discussão lá fora e aqui no Brasil também, o IBAMA fez, por causa do impacto dos neonicotinoides sobre as abelhas. Em 2022, 2021, o IBAMA concluiu a análise do imidacloprid e não fez o banimento, mas ela fez restrições diversas na forma de aplicação. O Ministério, como é o coordenador do processo, ele editou um ato e falou, não, peraí, chamou a Embrapa, eu quero confirmar esses estudos que o IBAMA falou. E o mapa lá, a Embrapa, foi atrás de pesquisa, desenvolveu e falou, não, peraí, se você aplicar após o horário tal, essa forma assim, assado, na cultura esse, tal, o manejo agrícola, você pode utilizar sim, no caso o imidacloprid, e não ter um impacto sobre as populações de abelhas. Isso veio a Embrapa, então o mapa foi lá e editou um ato, que é o ato 71 de 2022, mudando a decisão, não mudando a decisão, adaptando as sugestões do IBAMA à realidade agrícola. Ocorre que com a edição desse ato, os produtos que já estavam até então registrados poderiam utilizar o ato. Os novos produtos que entraram a partir de 22 que foram registrados, porque assim, aqui no Brasil, até a edição da nova lei de agrotóxico, 14785, o registro, quando você alguma entidade começava a fazer a avaliação de um produto, de um agrotóxico, ela automaticamente suspendia o registro dos produtos, a avaliação dos produtos que estavam na fila. Impede. Então, o IMIDA começou lá em 2011, 12 e terminou em 21. Então, quando começou até 21, só tinha os produtos da empresa que já era dona da patente. A partir do momento que liberou, houve essa alteração que o IBAMA aplicou e o mapa discordou. Então, todo produto que saiu, o grosso de um monte de empresas que saiu a partir de 22, só poderiam fazer o tratamento de semente. A indicação só poderia ser para a semente, né, no tratamento. As outras 2, 3 aplicações foliares de imidacloprid não poderiam ser feitas por essa empresa, que ela não tinha a autorização do IBAMA. Agora, recente, essa semana, na verdade, o mapa editou um novo ato aplicando as disposições do ato 71, porque quando houve, voltar um pouquinho, quando houve essa decisão de não aplicar o ato 71 a todos, o Sindiveg, né, o Sindicato das Indústrias, entrou com um processo judicial. Falou, não, o governo deve aplicar isonomia essa decisão. Se pode o ato 71 para os que estavam registrados até 22, por que não aplicar o mesmo ato para os registrados pós 22, que foi a grande maioria? Então, a Justiça reconheceu esse direito e falou, deve aplicar sim. E aí o Sindiveg comunicou aos produtores, né, a ProSoja, a Abrapa, a Abramil e a CNA, e a gente, através de ofícios, conversamos com o Ministério, e agora o Ministério editou essa semana e incluiu mais 15 novos produtos às disposições aplicadas do ato 71. Então, o produtor rural, para essa safra agora, vai poder adquirir esses produtos para a área total, a área foliar, né, que é o que chama aplicação, né, foliar. Então, com isso, você gera concorrência. Você tinha uma empresa que tinha o domínio sobre o IMIDA e agora ela vai dividir. Nessa safra, vai observar essa queda de valor. No caso do tiametoxan, teve um processo de reavaliação também, o mesmo objetivo, abelha. Em fevereiro, se não me engano, o IBAMA editou o resultado e colocou lá um monte de proibições. Um monte. Todo mundo questionou porque o IBAMA não tem competência para definir a prática agrícola. Isso é competência do Ministério da Agricultura. E aí a Justiça mandou o IBAMA suspender esse comunicado. No relatório do IBAMA, até a deputada Coronel Fernanda leu o trecho lá.
o IBAMA fala no relatório dele que, embora não tenha observado um caso de morte de abelha pelo thiamethoxam, mas como existe esse relato em outros países, e pelo princípio da precaução, eu vou cortar aqui no Brasil. Peraí, não é assim que funciona. E aí está esse questionamento. Aí uma empresa, que é a dona da patente, né, que tem a patente sobre o thiamethoxam, então a justiça mandou o IBAMA derrubar o comunicado. O IBAMA derrubou, e assim o fez, derrubou o comunicado. Então, e como eu tinha concluído, volta a registrar produto e libera os produtos. Tem 22 produtos lá para serem registrados, que estão parados. Aí uma empresa que é obtetora entrou na justiça para não deixar o IBAMA avaliar os outros produtos, porque ela já está desde 2012 com o produto no mercado, patente única. E aí ela comercializa aqui no Brasil, como não tem concorrência, ela é única, dona do produto, de 180 a 470, 480 reais o litro do produto, de acordo com a formulação, com outros, a mistura com outros produtos que tenha. Né? Esse é o preço que a gente paga aqui, de 180 a 500 reais aí no litro. Os outros países da América Latina estão pagando de 10 a 15 dólares, porque lá você tem diversas empresas, tanto no Paraguai, na Argentina ou no Uruguai. Então, como você tem concorrência, você tem várias empresas ofertando, atuando no mercado, o preço lá médio é de 10 a 15 dólares. Na cotação de hoje é 50, 70 reais o litro. Aqui a gente está pagando 180 a 470, porque só tem uma empresa no mercado. E aí a nossa discussão que a gente levou lá na audiência pública, com a ProSoja, é por que o IBAMA faz isso? O interesse é manter o monopólio de uma única empresa? Em 2023, a bancada, o deputado Paulo Bilinski, apresentou um pedido de CPI, uma CPI do processo de reavaliação, principalmente sobre o IBAMA e a Anvisa. Hoje a Anvisa não, ela parou. Começa a reavaliação, ela continua registrando o produto, depois do resultado ela aplica para todo mundo. Mas não pode impedir o acesso ao mercado a outras pessoas, porque você priva o direito da concorrência. Um empresário que sabe, em 2026 a molécula vai cair, a patente dela. Então eu vou entrar com pedido, eu sei que leva um tempo para avaliação, quando acabar eu posso ofertar no mercado. Não, o IBAMA vai lá e bloqueia, não vou liberar o produto do Leonardo. Então eu continuo mantendo o IBAMA, através de um ato administrativo, mantendo o monopólio de uma empresa no Brasil sobre um produto, e com isso ela fatura essa empresa, só na soja, um pouco mais de R$1 bilhão por ano. E impede outras 22 empresas que têm pedidos de registro de acessar esse mercado. Essa é a discussão que a ProSoja não entende. Peraí, qual é o objetivo disso? Não, porque vai ter... Peraí, ainda não está certo esse impacto sobre as abelhas. Então não está finalizado esse resultado. Por que não deixa as outras empresas entrarem no mercado para ver a concorrência? Ou o Brasil é contra a livre concorrência? Qual é o interesse do Estado brasileiro em manter monopólios, manter um custo de produção alto, manter o produtor endividado? Você olha por aí as notícias de recuperação judicial. Então, e aí o Estado aumenta a dívida do produtor, aí o Estado tem que gastar dinheiro para equalizar juros, para controlar as dívidas e ajudar no pagamento. Porque o Estado não quer liberar outras empresas de participar no mercado, mantendo monopólios, aumentando esse custo. A gente precisa entender qual é a lógica que o Estado brasileiro quer adotar. Ele fica, de um lado, dificultando o acesso para você manter monopólios e manter um custo elevado. E isso encarece o custo de produção, encarece a atividade agropecuária, o produtor se endivida, depois vem o Estado na outra mão, gastando dinheiro para controlar juros, para reequalizar, renegociar essas dívidas. Ele começa de um lado e vai para outra ponta. A gente, como a ProSoja, tem que entender isso. Essa é a discussão que a gente levou. Seja nos neonicotinoides, sim, amanhã vai ter outro, depois outro. Eu quero entender quando é que o Estado vai querer resolver isso. Espero ter sido claro. Se eu conheço bem a Daiane, ela está pronta para fazer pergunta ali. Daiane, formula melhor a tua pergunta, nós vamos fazer mais uma... Leonardo falou tão bem o assunto que eu fiquei pensando. Eu pensava em alguma coisa, ele respondia. Mas eu tenho Calma, pensa aí mais um pouquinho, Daiane. Vamos fazer uma pausa e na volta do nosso intervalo você pergunta para ele. Pode ser? A gente volta já.
O Agrodebate está de volta através do canal AgroPlus. A você ligado aqui na gente, muito obrigado pela sua companhia. Continuamos o debate a respeito dessa palavra que é um trava-língua, hein? Volta aqui para mim, Daiane e Leonardo Minaré, por favor. Rapaziada, que difícil de falar isso aqui, hein? Neonicotinoides. Pronto. Daiane, sua vez de perguntar. Leonardo, você destacou muito bem a importância, né, dessa liberação desses produtos, haja vista o custo dos produtos e a falta, né, da concorrência. No destaque também foi enfatizado o valor lá fora, quanto custa esses produtos, né? Custa 3, 4 vezes menos do que aqui no Brasil. E como que vocês conseguem lidar e qual que é o papel da ProSoja quando a gente se depara com essas burocracias? Porque o IBAMA não é o responsável, mas vai lá e dá uma canetada. Vai para a justiça, demora anos. E com essas burocracias todas, a gente sabe que tem produto lá para ser liberado que está desde 2012. Então, produtos antigos, tecnologias baixas, eles impactam diretamente no custo alto da produção e da falta de eficiência. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, eu acredito que a tecnologia seja uma grande aliada. E outra coisa que é aliado também dessa falta de burocracia são vocês. E como que vocês têm feito para lidar com toda essa situação? Entre IBAMA no meio, vai o mapa, e cada um quer ser responsável e puxar a sardinha para o seu lado, né? Esse é o trabalho da ProSoja, né? O trabalho da ProSoja é defender o interesse, né, dos produtores. Todos nós somos produtores rurais, é a nossa atividade econômica, e nós temos que trabalhar de tudo que é jeito, que é possível fazer. Essa questão, quando o deputado Paulo Belinski apresentou com bons fundamentos lá na CPI, a única entidade que fez carta pedindo, deputado, por favor, assina essa CPI, entra, vamos fazer ela. Mas o problema é que tinha a CPI do 8 de janeiro, das ONGs, tinha muita CPI na época. Então não deu, aí 24, nesse ano foi ano de eleição, então ficou um ano fragmentado, mas agora em 25 a gente quer essa CPI na praça. E vamos investigar esse status de operação do IBAMA, da Anvisa e das empresas, como é que funciona isso, o que está por trás. O Tribunal de Contas da União tem que participar. Já tivemos reuniões com tribunais de contas da União, explicando essa situação para o tribunal, começar a investigar isso. Você percebe que não foi só com essa molécula. Com várias outras moléculas foi feito isso. Aí fica dificultando o acesso de outras empresas, cria essa burocracia, cria uma dificuldade, e quem está pagando essa conta é o produtor rural. E a ProSoja não pode fazer isso, não pode deixar isso. E vai fazer de tudo, e faz de tudo aqui em Brasília, nos estados, né? A ProSoja Brasil, ela não tem o produtor associado. Quem é associado a Brasil é a estadual. Então, a ProSoja Mato Grosso é associada a Brasil. A ProSoja Goiás, nós somos 16 estados. Desculpa, nós somos 16 estados. Então, a ProSoja Brasil é composta por 16 estados. E a gente tem que representamos todos, o produtor do Rio Grande do Sul ao Amapá. Então, o interesse é do produtor. A ProSoja é do produtor e trabalha para o produtor. E não interessa se o IBAMA vai gostar ou não. A gente não está aqui para fazer amigo. A gente está aqui para defender o interesse do produtor. E aí vamos fazer o que for, tem que fazer. Tá certo. Ô, Leonardo, antes da gente encerrar aqui, vamos dar só uma pincelada sobre outra coisa que a gente estava até debatendo antes de entrar no ar, né? A Daiane até me sugeriu aqui para a gente falar, né, trazer esse assunto à tona. Mas outra discussão também que envolve a ProSoja também é crédito de carbono? O mercado de carbono, né? Tá. Você pensar na estrutura, você teve a lei agora, foi aprovada no Congresso, vai para sanção. Então, esperar como vai ser a sanção e os vetos, se vai ter ou não, como é que tá. O nosso setor, a gente é o setor agropecuário, produção primária. A lei é para o mercado regulado. A lei ela cria o SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Controle de Emissões.
Isso é o mercado regulado. Então, nós estamos na lei, mas estamos fora. A gente vai estar, então, no mercado voluntário. Quem está no mercado regulado, que é o mercado que vai estar regulamentado pelo SBCE, que é o Sistema de Controle de Emissões, você tem os escopos 1, 2 e 3, que é energia, você tem que fazer as contas da tua atividade, aí o Estado define. Eu tenho uma atividade econômica X, e ela pode produzir, emitir 10 toneladas. E ela pode emitir 10 toneladas. Tá, voltou? Minha conexão acho que deu uma travada aqui. Tá tranquilo, pode seguir. Ah, Tá tudo tranquilo? certo. Então, aí o Estado regulamentou e fala que a minha atividade econômica pode emitir 10 toneladas. Aí eu tenho que fazer as contas dentro da minha atividade, do meu parque industrial, da minha atividade lá e ver qual eu tenho. Supondo eu faço 9, então eu tenho crédito de 1 tonelada. Aí eu posso comercializar, aí a empresa do Zé faz 11. Então ele está com 1 tonelada acima. Então ele vai lá e compra essa minha. Eu tenho essa 1 tonelada que eu tenho sobrando, né, do regulado, eu posso vender para a empresa do Zé. Esse é o mercado regulado, que é o que vai estar na SBCE, né, que é a lei. O sistema produtivo primário, a gente está no voluntário. A gente não faz parte da SBCE. Então, assim, aí eu pego na minha propriedade e faço as medições, né, das emissões, meu balanço. Aí, supondo eu tenho 5 toneladas sobrando. Já que eu não tenho limite, eu emito 10, só que eu absorvo 15, então eu tenho 5. Esses 5 eu vou poder comercializar numa bolsa, em alguma coisa. Isso é voluntário. Na lei, na Câmara, a gente conversou e conseguiu, peraí, no Brasil eu tenho reserva legal, a minha propriedade rural, 100 hectares, 50 é reserva legal IAPP e 50 atividade produtiva. Esse 50 faz parte do meu todo, meus 50 hectares. Então eu tenho que ter direito de fazer conta sobre ele também. E a lei brasileira, né, do mercado de carbono, permitiu, falou, opa, pode sim, reserva legal PP entra sim no controle de balanço de emissões. E aí o produtor rural, então, ele pode fazer da atividade econômica, lá dos 50 hectares, boi, soja, o que ele faz, e os outros 50 hectares de vegetação nativa. Então ele pode fazer o cômputo total e ver, a minha propriedade emite 10 toneladas, só que ela absorve 15. Então esses 5 eu vou poder comercializar. Aí cada um faria o seu. E aí criou-se uma outra figura, porque para fazer esses testes, essa conta, né, de controle de emissão, esse balanço, é uma coisa muito cara. É muito caro fazer isso. E aí um cara, às vezes, um produtor que tem até 1.000 hectares, 500 de reserva de vegetação nativa e 500 de área produtiva, pode ser que o retorno financeiro, ainda mais porque a vegetação nativa você tem diferentes estágios. Se for uma vegetação que já está consolidada, é quase nulo. O que ela emite, o que ela absorve, é quase nulo. Agora, uma que está em processo de regeneração, estágio primário, secundário, terciário, a agregação de matéria, de carbono, de matéria, então quer dizer, o acúmulo é maior. Então, para esse cara, pode ser que uma conta seja diferente e valha a pena esse excedente ele comercializar. Mas uma propriedade muito pequena, pode ser que não pague o estudo. Aí criou, então, um mercado jurisdicional. O governador, né, o Estado, pode pegar e computar toda a área do Estado, vegetação nativa que seja. E ele fez uma venda por alguém lá fora, por um banco, sei lá, por alguém. E esse dinheiro vai pingar na conta do Estado, né, por 5 anos, 10 anos, como é que vai ser o contrato. E aí talvez esse dinheiro aí seria bom, porque como ele vai pegar um pouquinho de cada para fazer um tantão no Estado e comercializar, e esse dinheiro caindo na conta, aí a associação de produtor, o setor organizado, a sociedade civil, pode chegar e falar, governador, você vai receber tanto, 20%, vamos investir no setor, em infraestrutura, para o próprio Estado. Né? Então pode ser que esse mercado jurisdicional, pensando dele no macro, na maioria, né, formado por pequenas e pequenas propriedades, pode ser que o benefício seja maior no final. O governo vende, o governo estadual faz esse comércio, né, e o que entrar, uma parte ser gasto dentro do setor. Ou maiores hospitais, posto de saúde, escola, não sei. Aí é a necessidade de cada um, os municípios sabem como se organizar isso, né? A sociedade civil sabe, e cada um fazer o seu dever de casa depois. Eu acho que essa é a melhor forma que a lei brasileira vai ser aplicada no mercado de carbono, esse mercado jurisdicional, e quando esse dinheiro cair na conta do Estado, a sociedade trabalhar junto ao governo
e fazer o melhor uso para benefício próprio da sociedade, visto que esse dinheiro está vindo a partir das propriedades rurais, através de reserva legal e APP. Muito bem explicado. Daiane, eu vou deixar você com gosto de quero mais, porque não temos tempos para perguntas, viu, minha amiga? O programa já está encerrando, eu deixo até o espaço para você aí para agradecer o Leonardo. Leonardo, eu gostaria de agradecer grandemente a sua oportunidade de estar nos esclarecendo tantos pontos aqui que vocês têm debatido e buscado pelo produtor rural, pelo agronegócio e pela economia brasileira também. Gostaria de tê-lo em novas oportunidades aqui, temos mais assuntos, como você mesmo comentou, e mandar um abraço para vocês lá em Brasília e um abraço também para os telespectadores que estão nos assistindo. Eu agradeço o convite, também deixo um abraço a todos os telespectadores que estão assistindo, e sempre, a ProSoja sempre está à disposição, né, do produtor, da sociedade. Nós temos que aprender a nos comunicar melhor, explicar, tirar essa mágoa que muita gente da sociedade tem com o produtor rural. Nós não somos bandidos, nós não somos vilões, nós somos uma atividade econômica. Temos nossa produção, nosso ganha-pão, fazemos balança comercial para o país, cada um contribui com a sua parte, né? E sempre estaremos à disposição. O que precisar, pode contar com a ProSoja sempre. Leonardo, não sei nem como explicar. Leonardo Minaré, consultor técnico da ProSoja Brasil, biólogo, mestre em fitopatologia. Estou sabendo também que está formando em Direito, né? Já damos os parabéns aí adiantados. Obrigado a vocês dois. Esperamos tê-lo outra vez por aqui. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço, obrigado, gente. A você ligado no canal AgroPlus, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais Agrodebate. Uma boa noite.